Gente, então, ó, lembra que a Pro leu essas duas histórias pra vocês? Sim. E a gente combinou de fazer o quê? Fazer uma história pro primeiro ano. Isso, uma história pra ser lida lá no primeiro ano. Lembra que quando a Pro tava lendo, a Pro fez uma comparação conversando com vocês entre as duas? Sim. Tinha algumas coisas nesse e algumas coisas nesse, né? Certo? Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no quadro tudo que tem de diferente entre um e outro e depois a gente vai pensar nas coisas que a gente vai escrever. Então como é que a gente vai fazer para contar a história para o primeiro ano, tá bom? Então vamos lá. Aqui no Contos de Grimm, como que começava a história, que daí ele falava os personagens, o que tinha? Tá, mas o que tinha? O que é que tinha que igual ou diferente entre um e outro? Era diferença de número. De número, e qual era a diferença? Um tinha 3 e 7. Um tinha 13 fadas. E o outro tinha 3. 3? 7. Eram 7 fadas no outro, muito bem. O que mais que tinha na história? Tinha o rei, a rainha e as fadas. E quem mais estava presente? Ah, a princesa, mas ela ainda não era Bela Adormecida, era? Ah, tinha a princesa, né? Tinha a princesa. E a princesa tem, opa, um príncipe. Não tá não, Sofia. Legal, aqui a história aconteceu ontem. Como que a Bela Adormecida virou a Bela Adormecida quando ela fez os 15 anos? Onde ela furou o dedo? Ah, tá. Isso aparece nas duas histórias? Sim. Não? Aparece nas duas histórias? Sim, ela espetou o dedo onde? Legal. E aqui tinha o que mesmo que você falou, Lorena? A mãe do príncipe era uma ogra? O que aconteceu que tinha uma coisa que aconteceu automático aqui e aqui demorou para acontecer? Nos dois tinha uma fada que não foi convidada? Sim. Então a Pro vai colocar direto aqui, ó. É isso? Teve uma fada que não foi convidada. O que ela fez? Ela não conseguia tirar o feitiço. E por quanto tempo a Bela Adormecida adormeceu? As duas histórias foram 100 anos? Muito legal, legal. Então, no da Bela Adormecida dos irmãos Grimm tem o beijo do príncipe. E aqui, como que ela acordou? Foi sozinha. Na verdade, passou o tempo e o príncipe chegou lá? Entendi. Então aqui ela acordou com um beijo e aqui ela acordou sozinha? Legal. Então agora pensa com a Pro, ó. Essas aqui são informações que não podem faltar na nossa história, certo? Eu posso contar a história da Bela Adormecida sem ter a rainha, sem ter o rei, sem ter a princesa. Eu posso? Não posso. Sem ter as fadas, eu posso, Cauã? De jeito nenhum, certo? Mas precisa ser igual? Não. Porque aqui quantas fadas eu tenho? E aqui? A nossa história precisa ter 13 ou 7? Não. O que... Exatamente. O que a gente tem que pensar? Que a Pro tinha falado, lembra? Que tem que ter os principais personagens e tem que ter o quê?
Um lugar, exatamente. Então a história que a gente vai contar vai ter que ter um lugar, vai ter que ter os personagens principais. Lorena, lembra quando a gente estava lendo que a prof falou assim, como que eles fazem para tratar a princesa? Quais são as palavras que eles usam? Você lembra disso? Que aí todo mundo começou a falar um monte de palavras bonitas? Então a gente vai ter que ter as palavras bonitas também, certo?